Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência agora no vídeo 306. Eita cabelo. Pelo amor de Deus. Para ver que põe, tem que ficar pior. E também na sequência a pergunta de número 281. E Kardec faz a seguinte pergunta: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Por que eles se sentem felizes, satisfeitos? Por que o prazer deles, o gosto deles, por que eles vivem em prol desse intuito de nos induzir ao mal, né? Aí você pode dizer assim, não, mas se o cão entra à igreja é porque ele encontra a porta aberta. Eu concordo que se o cão entrou na igreja é porque ele encontrou a porta aberta. Mas você entende também que até o cão chegar à porta da igreja, ele atentou demais aquela pessoa qual ele lá dentro da igreja, ao lado dele permaneceu. Porque observa, gente, o cão ele fica próximo àquele que traz algo que o cão se interessa. Permaneça com um pedaço de pau próximo a um cão para você ver se ele fica próximo a você. Gente, isso é um estudo, viu? Isso não é agressão aos animais, não, porque eu sou a favor dos animais. Isso é um estudo, isso é análise. Tá? Então, análise, estudo é diferente. Fica perto de um animal que você judiou ontem para você ver se ele fica perto de você no dia anterior. No dia anterior você judia de um animal. No posterior, vê se ele fica perto de você. Ele não fica. Porque você o agrediu. Agora, agrada ele com um pedacinho de carne para você no dia anterior. No outro dia, ele já está lá com o rabinho abanando assim e roçando sua perna. Porque ele sabe que você irá sustentá-lo. Não é, coitadinho? Então, até o cão entrar à igreja e ficar ali ao lado daquela pessoa, quantas vezes o cão tentou aquela pessoa na rua, em casa e no comércio? Isso é psicologia, gente. Quantos milhões de espíritos vivem? Tentam aqui, tentam outro ali, tentam aqui, tentam outro ali. Então eles chegam. Esses nomes é tudo simbólico, viu, gente? Que eu arrumo. Aristides, Gertrudes, é tudo simbólico. Eles chegam e param assim para Aristides. Aristides convida Gertrudes para ir para o baile hoje. Aí ele chega e faz a cabeça de Gertrudes. O Gertrudes fala, não vou, eu não vou.
Não mexo com isso mais. Mas vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Uma hora Jesus cai. É igualzinho lá, Adão e Eva. Gente, tem cabimento uma cobra fazer a dancinha do ventre e fazer Adão comer a maçã. Então, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Olha a resposta. Então, eu já expliquei, né? Resposta. Pelo despeito que lhes causam, o não terem merecido estar entre os bons, quer dizer, entre os puros. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os puros. O não terem merecido, não significa que Deus os afastou dos puros. O próprio comportamento dele é que o distanciou daqueles espíritos puros, daqueles espíritos celestes, daqueles espíritos perfeitos. É o próprio comportamento dele, a própria atitude. Você entendeu? Então, lendo dessa forma, parece que Deus o excluiu. Não, Deus não exclui ninguém. Pelo despeito que lhe causa o não terem merecido estar entre os puros. O desejo que neles predomina, então, predomina nesses espíritos, né? Predomina neles um desejo, né? Que é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? É lógico que isso se dá entre a humanidade no corpo físico. Não é só entre os espíritos na erraticidade, no plano espiritual. Isso também se dá no plano físico. Quantas pessoas desgraçam a vida do outro por inveja, por ciúme, por orgulho, por egoísmo? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Sabe que às vezes, por acontecimentos insignificantes, a pessoa enlameia a vida do outro. Então isso é um despeito por não ter conseguido chegar onde o outro chegou. Então, por exemplo, existe uma maratona de 50 quilômetros e dispara na frente aqueles e eles vão e ganham o prêmio. Aí tem aqueles que perderam e eles ficam com inveja. Então o que eles fazem? Eles pegam
aliciam criptomaníacos para poder roubar o prêmio daqueles que ganharam. Ó, vai lá e rouba o prêmio deles, que eu te dou a metade. Ah, coitadinho, ele vive daquilo, né? Vai lá e surrupia. Ele não ganhou o prêmio, mas o outro também não levou, porque ele surrupiou. Olha só para você ver como são as coisas. E assim todas as classes na Terra. Quantas pessoas passam por cima das outras? Porque elas não conseguiram, através de uma forma legal, honesta, conquistar aquilo que o outro conquistou. Eu várias vezes já comentei isso, é lamentável, mas no Brasil e no mundo existe isso. Raro no mundo o ator e a atriz e o cantor e a cantora que não passaram pelo teste do sofá. Agora, gente, se você sabe ler, você sabe que um pingo basta. Você sabe o que eu quero dizer, o teste do sofá. Não existe no mundo um ator, uma atriz, um cantor e uma cantora. E para chegar onde chegaram, e também modelo masculino e feminino. Não tem um que não tiveram que passar pelo teste do sofá. Justamente por aqueles que não conseguiram o que eles conseguiram, mas para atuar no palco, para atuar nos filmes, para atuar nos cenários de novelas, tiveram também que passar pelo teste do sofá. Não é só você decorar o script, não é só você decorar a história, você tem que passar também pelo teste do sofá, senão você não atua. É lamentável, mas aqui na Terra é desse jeito. Então, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os espíritos puros. Porque eu mudei aqui de bons para espíritos puros. O desejo que neles predomina é o de impedirem, né? Impedir você, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcance o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Então, eles querem que você experimente o que eles próprios experimentaram e experimentam, que é o insucesso, que é a humilhação, que é a vergonha. Isto não se dá também entre vós outros? Gente, o negócio, olha, a doutrina dos espíritos codificada no ano de 1805, a 18 de abril de 1857, ela é tão atualíssima, é tão atual, que parece que ao ler aqui, nós
estamos nos vendo. Parece que os bons espíritos estão jogando isso na nossa cara, que isso não é rosto, pelo menos meu. Parece que eles estão jogando isso na nossa cara, né? De tão atual. Mas é esse o propósito dos espíritos inferiores, né? Que comprazem e nos induzir ao mal. Questão de número 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Por que é muito relativo? Porque existe a comunicação no plano espiritual, ainda fonação verbal, de acordo com o nível evolutivo do espírito. Se ele não é um espírito elevado, um espírito nobre, puro, perfeito, celeste. Nas colônias imediatas à Terra, nas regiões de sofrimento umbralina, gente, não existe a telepatia. Eles não se comunicam lá através do pensamento. Lá é tudo no gogó. Um grita com o outro, porque é o vocabulário que ele conhece. É o idioma que ele conhece. Então, aqui na Terra, o espírito inferior que nasceu em Portugal vai continuar nas regiões umbralinas, falando aquele idioma, né, pátrio de Portugal. Aquele que nasceu em França vai continuar falando francês. Na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Índia, na Rússia, no Japão. Se é inferior, eles vão continuar do mesmo modo, usando o mesmo idioma. Não vamos pensar que desencarnamos, nasce em nós asa, que já adquirimos de imediato a consciência, porque isso é relativo, isso é complexo, cada caso é um caso, porque não temos como medir a evolução de ninguém. Às vezes convivemos 40, 50 anos ao lado de uma pessoa e não descobrimos ali quem é aquela pessoa, só vamos descobrir depois que retornamos à pátria espiritual e depois, ai meu Deus do céu, que remorso que eu tenho. Convivi ao lado dessa pessoa e eu desfiz dela ou dele o que pude. Qual será agora o meu castigo? Qual será o seu castigo? É voltar para uma classe de espíritos ignorantes como você, e tão cedo você irá conviver com o espírito do nível qual você conviveu nas existências passadas. Mas não pense que isso é revolta de Deus e de Jesus contra você. Não,
é você que com aquelas atitudes fez por merecer se distanciar daquele nível evoluído. Então, quando você se melhorar, você vai se reaproximar-se deles. Agora, os bons espíritos, né, eu vou usar o nome de bons, com todo respeito, porque bom é só Deus, esses espíritos puros, mesmo nos encontrando distante deles, eles vêm até nós. Porque o evoluído pode vir até o inferior. Porque ele domina a matéria. Enquanto nós, inferior, não conseguimos sair nem do chinelo. Quanto mais ir até esses planos mais elevados. Não há condição. Entendeu? Então, esse processo é relativo. Existem classes que o idioma é corda vocal, é verbal. Alô, alô, José, José, Antônio, Antônio, Pedro, Pedro, Gertrude, Gertrude, Guilhermina, Guilhermino, Aristides. Esse é o meio de comunicação. Mas quando o espírito ele se torna diáfano, eita, aí ele já deixa para trás tudo isso, essas inferioridades, essas necessidades. Aí ele passa a comunicar-se através da telepatia, se comunicando um ao outro. Eles se ligam através de um e de outro. Um pode encontrar-se noutra galáxia, que ele, mesmo aqui na Via Láctea, e o outro lá em Andrômeda, eles se comunicam como se fosse um celular no cérebro, no eu deles, no centro da inteligência do eu. Eles se comunicam. E o idioma é universal. Não existe idioma como aqui na Terra. Todos falam a mesma língua. Todos entendem todos. Porque são evoluídos. Todos respeitam todos. Entendeu? Então nós vamos para o próximo vídeo e dar sequência a essa pergunta e essa resposta, porque ela não terminou, ela é muito gostosa.